Boa noite a todos, bem-vindos ao Satsang de hoje. A nossa proposta, né, nosso tema seria, será, a paz e a felicidade são possibilidades reais. E o Danilo, né, que está aqui, colocou uma proposta, né, para a gente explorar melhor, que seria como conseguir, né, conquistar essa estabilidade, né, essa paz duradoura, essa felicidade duradoura. Então, a gente pode trazer a nossa própria experiência. Eu sempre aponto que a gente tem que olhar para a nossa experiência direta. A gente não pode se basear numa experiência de outro. Os mestres, né, eles estão indicando a, a experiência deles, mas eles estão ensinando a direção, né? Então, cabe a nós nos expormos a isso, mas de uma forma real, através da nossa experiência, né? Então, o mestre seria, por exemplo, aquele que experimenta uma fruta que você nunca experimentou e ensina você a experimentar essa fruta, né? O que você faz? Você vai pegar a fruta, você vai ou cortar, tirar a casca, por exemplo. Então, pode ter uma fruta que você não vai conseguir se alimentar dela ou experimentar essa fruta, porque ela tem uma casca muito grossa. E a gente está pegando a fruta e mordendo a casca e não vai sentir a experiência dessa fruta, né? Enquanto eu estava falando aqui, me veio a fruta de conde, não sei se vocês conhecem, né? Então, se você pegar uma fruta de conde e morder, né, aquela casca toda ali, daquele jeito, né, amorfa e tal, você vai ter uma experiência ruim. Então, o que está acontecendo? Você está fazendo uma abordagem equivocada para obter aquele sabor, né? Então, se alguém vem e diz, olha, eu adoro fruta de conde, você vai falar, não, fruta de conde não é bom, eu já experimentei. Mas você experimentou não da forma adequada, não da forma correta. E aí o mestre vai fazer, olha, você vai cortar e vai saborear o interior da fruta. Aí você vai conhecer, né, o que é o gosto real dessa fruta. Então você está abordando a experiência de uma forma diferente, né? O que é normal. Por quê? Porque quando a gente inicia o condicionamento, quando a gente está fazendo essa imersão no nosso condicionamento, que é muito radical, a gente não consegue se desvencilhar disso ou interpretar de outra forma, né? Nesse exemplo que eu estou falando da fruta de conde, é como você dissesse, o mestre falasse, olha, você tem que cortar essa fruta e você respondesse para ele, mas o que é cortar? Eu não conheço um meio de chegar nisso, né? Então, a fruta de conde, para mim, vai continuar assim, algo estranho, né? A escola estoica, que daí ela vai se limitando, né, Simas? Ela vai, ela prega que a busca pelo prazer é que vai trazer esse sofrimento, então ela vai se limitando do prazer, né? Ela vai deixando isso numa para uma segunda instância, né? Ou num nível, né? Não vai através desse nível, né? Porque é um nível, inclusive na época, né? Do Marco Aurélio também, né? Ele fala essa questão de
isso ser algo comum, né? Inclusive nos dias de hoje. É algo muito comum essa busca pela satisfação. Mas essa satisfação é um modo diferente de ver, né, da escola estoica também, que foi interpretado como não buscar essa satisfação. O que pode também ser interpretado como que você está reprimindo a vontade de se satisfazer, né? Então, aí está uma repressão à sua vontade. Por exemplo, o celibato pode ser algo natural para muitas pessoas, para outras é uma repressão. Então, eu vou reprimir algo que está sendo natural em mim, está sendo um impulso em mim, né? E aí os problemas começam a acontecer. Então, eu acho que quem explorou muito bem isso, né, foi Buda, no sentido de que uma vida baseada no desejo, como o Danilo trouxe, eu desejo conquistar uma coisa. É o desejo do não desejo também, você pode estar lidando ali com os mesmos instrumentos, com os mesmos objetos, né? Mas se você está achando que através da satisfação do desejo eu vou obter a felicidade, eu vou obter a paz, o que é uma verdade até um certo ponto que a gente sabe, todos nós sabemos, né? No momento em que aquela satisfação acaba, porque essa satisfação ela é efêmera, nasce um novo desejo. E nascendo um novo desejo, essa busca pela satisfação causa sofrimento, né? Então, nesse sentido, Buda colocou exatamente que essa realidade, que ele chamou samsara, né, é uma realidade insatisfatória. E aí ele trouxe a vida humana, da forma em que ela é vivida, é insatisfatória. É uma constatação, né? Então, antes de chegar numa conclusão, nós vamos ter que fazer várias constatações, né? Então, essa constatação de Buda, ele não falou que a vida é sofrimento. Ele falou a vida é insatisfatória. Por quê? Porque em algum momento há sofrimento, em algum momento há satisfação e alegria e paz, mas depois isso termina e inicia novamente um processo de sofrimento. Então, existe uma oscilação, né? Ora sofrimento, ora prazer, ora alegria, ora emoções perturbadoras, né? Raiva, e etc., né? Que também é sofrimento. Então, a primeira constatação e a primeira declaração de Buda é sobre isso. Há essa, essa situação, há esse estado mental, há essa disposição, né? Mas a gente pode aprofundar, inclusive, isso. Não ficar somente no campo do desejo e da aversão, né, que Buda coloca, né? Que você quando você oscila, né, entre o desejo e a aversão, o sofrimento surge. Mas, de repente, se o desejo é natural, se há um desejo ou uma vontade, por exemplo, de comer, né? O organismo precisa se satisfazer. Então, é natural que eu sinta fome. É natural que vocês sintam fome. E se você não comer, a fome que você está sentindo vai fazer você sofrer, vai gerar um sofrimento. Mas é um desejo natural, é um desejo próprio da sua condição humana, é um desejo próprio do organismo, ele precisa se manter, né? Então, quando a gente amplia muito, como eu estou fazendo agora, né?
você observa que um desejo natural, como a vontade de beber água, né? A sede, né? Como você vai lidar com isso, se isso é natural? Então, o Buda fala, não tenha desejos, então não vou ter mais fome, não vou ter mais sede, tá certo? Vamos ter que trabalhar isso. Maurício, Muito legal isso aí, o Neto trouxe, né? Tereis aflição no mundo, né? Então, é isso que já mostra que é um lugar onde existe essa dinâmica. Lili, fala. você disse que o sofrimento ele vem na oscilação entre o desejo e a aversão? É isso foi Buda colocou, né? Ah, sim. Porque aí a segunda nobre verdade. A primeira nobre verdade é a constatação que a vida é insatisfatória por causa dessa oscilação, tá? Uhum. Então, essa é a primeira constatação que chama a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade é a constatação que existe uma causa para esse sofrimento. Uhum. Qual é a causa? Desejo e aversão, ele coloca. Você se entrega ao desejo ou à aversão, você sofre. Ah, sim, entendi. E aí o Neto traz, né, que Cristo coloca, no mundo tereis aflição. Ou seja, a aflição é própria do mundo. Isso é próprio do samsara. Isso é próprio, essa oscilação é própria da nossa condição humana. Então, Cristo traz isso. Então, não tem como você anular isso ou reprimir isso, né? Porque senão a gente toma a pé da letra que o Buda está falando e fala, eu não posso ter nenhum desejo e nenhuma aversão. Ou seja, impossível, né? Eu tenho que realmente reconhecer os meus desejos e as minhas aversões e conseguir constatar a minha dependência em relação a eles, desde que não seja um desejo básico, por exemplo, que é o desejo de se manter vivo o organismo, que é a fome e a sede. Não deixa de ser um desejo. Toda vez que eu falo eu quero ou eu não quero, aí aparece o desejo, né? Eu quero água. Eu sinto sede. É um desejo. Então eu não vou poder matar essa sede, né? Então a gente está reconhecendo que alguns desejos são imposições da própria manifestação, do próprio organismo, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra essa questão, né, vai ficar estranho. Então, a gente está falando, né, Buda fala, esta vida, neste mundo que o Neto trouxe, né, tereis aflições. A aflição que Cristo está trazendo, ela tem um cunho, né, psicológico, que é o que o Buda está trazendo também. Esses desejos básicos, eles não podem ser evitados. Eles são naturais, eles são da condição inerentes à condição humana, à condição de um ser vivo, não só humana, né? Mas o que o Buda está tratando e o Cristo está tratando são sofrimentos psicológicos, sofrimentos que a gente mesmo se impõe, que a gente poderia não estar envolvido naquele tipo de sofrimento. Se a gente tiver uma maturidade suficiente, a gente não se envolve nesse tipo de sofrimento, né? E isso vem através do discernimento, vem através da maturidade. Por exemplo, quando a gente é muito imaturo, né? Ou se você observar uma criança,
que chega num lugar e começa a exagerar, né, na sua manifestação ali, desejando algo, se joga no chão, por exemplo, né, ou fica naquela situação de desespero, né, é tomada pelo desespero quando ela quer um sorvete, por exemplo, né? Nessa situação, se a gente começa a ter um discernimento, uma maturidade sobre isso, a gente vai relativizando essa vontade. Então, a gente pode, a todo momento, relativizar as vontades que vão surgindo. A gente não pode impedir que a vontade surja, que o desejo surja. A gente não pode impedir isso. Assim como a gente não pode impedir que o pensamento surja. Então, você vai sentar para meditar e aí você declara, não vou pensar. Vai ser pior, porque daí que vai ferver, né? É daí que a sua mente vai ferver, daí que vem muito pensamento. Então, como é que a gente faz para meditar? Os pensamentos que surgirem, eu não vou dar uma atenção a eles. Então, o diferencial é a atenção aos pensamentos, e não o surgimento dos pensamentos, que é algo natural. É algo natural por quê? Porque é inerente à nossa condição. Os pensamentos vão surgir. Mas tem uma outra situação, eles vão desaparecer. Então, os desejos vão surgir, mas os desejos vão desaparecer. Então, se a gente sabe disso, a gente está tendo aí uma visão de discernimento. Se os desejos surgem e nós acreditamos que eles são eternos, que eles são permanentes, a gente pode até morrer por causa daquele desejo. O que acontece, né, muitas vezes, por questões banais, né? Por exemplo, por uma rixa de futebol, por exemplo. A pessoa acredita tanto que existe aquele time de futebol, né? Ela se identifica tanto radicalmente com aquela identificação, né? Aquele rótulo, que ele se vê existindo, às vezes de uma forma totalmente dedicada a isso, totalmente personificada em razão disso, que ele é tomado de uma emoção, né, muito radical e ele pode cometer ali atos, né, muito nefastos, né, em relação a qualquer pessoa que esteja ali, né, ou até contra ele mesmo. Então, isso a gente pode denominar paixão. Ele foi tomado por uma paixão naquilo que ele se identifica, né? Um time de futebol, por exemplo. E o que é um time de futebol? Vendo com discernimento. Um time de futebol é uma ideia. Se eu me dedico àquela ideia de uma forma que eu a torne real, que eu delegue realidade àquela ideia, né? Isso pode ser uma paixão que me toma, né? Então, por que eu estou falando que o time de futebol é uma ideia? Porque você junta 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, coloca num gramado, joga uma bola no meio, tem uma trave de um lado, tem uma trave do outro, e fala, ó, vocês 11 daqui tem que chutar a bola naquele quadrado, aquele retângulo, naquela trave, e os outros 11 daqui vão chutar a bola do outro lado. E para não confundir, né, uns vão vestir a camisa verde, os outros vão vestir as camisas vermelhas. Aí um se torna um apêndice, né, aquele que está tomado por essa paixão, torna-se um apêndice
do time verde, por exemplo, que ele se identifica, por razões familiares ou por razões de empatia. E o outro se identifica com o time vermelho, né? Agora, tudo isso é uma invenção, né? Aí você coloca um nome naquele time vermelho, um nome naquele time verde, aquilo toma a pessoa. Então, na verdade, é o quê? Não existe isso. Na realidade, não existe. Só existe no mundo das ideias. Só existe como uma ideia, como um conceito, como a maioria das coisas que nos levam ao sofrimento. Nós tomamos aquilo que não é real por real. Então, respondendo, Danilo, onde está o início dessa liberação? Porque que é quando a gente está envolvido num desejo intenso, a gente perde o discernimento. Porque a gente deixa de ver as coisas como elas são. Um time de futebol não existe. O que existe é uma ideia. Eu coloco as pessoas com uniforme, eu faço um símbolo, né? Eu coloco um nome, e aí aparece aquilo. Esse time, mesmo time de futebol, pode ter outra cor, outro nome, então ele não é real. Por exemplo, o Palmeiras, ele tinha um nome de Palestra Itália, e por causa da Segunda Guerra, né, que o Brasil estava contra o eixo, que a Itália fazia parte, então ele mudou o nome para Palmeiras e continuou a história dele, mas se ele fosse real, não poderia mudar de nome, não poderia desaparecer para surgir uma outra coisa no lugar. Ou seja, nenhum dos dois é real. Os dois são uma ideia. E se a gente começa a ter esse tipo de discernimento, você começa a se libertar daquilo que prende a gente nessas ideias. Porque se a gente dedica uma atenção muito grande e uma crença muito grande nessa ideia, ela se torna real para a gente. Né? Então, aí, de novo, quando que um pensamento é real? Quando você dá atenção para ele. Quando que uma ideia é real? É quando você torna essa ideia uma manifestação permanente. Isso existe. Né? Ah, mas isso é uma ilusão? Não, isso é uma criação mental, isso é uma criação da mente. Tá? Assim como tudo que existe é uma criação da mente. Porque tudo que você está vendo, tudo que você está interpretando e tudo que você está vivendo, você está fazendo isso a partir dos seus condicionamentos, a partir daquilo que você aprendeu, a partir das crenças que cultivaram em você, os seus pais, a escola, né? O meio, a sociedade que você viveu, né? Que você vive. Então, tudo isso não passa de condicionamento que vai agir onde? No seu comportamento. Só que o seu comportamento, conforme você se comportar, né, como a gente falou aí da pessoa fanática, seja por futebol, seja por religião também, que é outro ambiente de fanatismo, né? Seja por política, seja por qualquer ideal, quando a pessoa se torna uma pessoa fanática, que ela consagrou aquela crença a uma realidade, ela estabeleceu aquela crença como uma realidade, aquilo passa a ter efeito sobre ela, e geralmente um efeito que causa sofrimento. Mas pode causar alegria. Por exemplo, o time ganhou. Então, é um dia de alegria. Mas o time não vai ganhar sempre. Quando ele perder, você vai ficar triste. Então, essa oscilação está presente. E por quê? Por causa de uma crença que aquilo é real, que aquilo existe permanentemente como algo inerente à existência. Mas não é, é uma ideia.
Então, o caminho que pode trazer paz e felicidade, ele começa a se descortinar a partir da visão discernida. O que é a visão discernida? A visão de abordagem da realidade como ela é, e não como eu construí a partir do meu condicionamento. E a gente tem que admitir isso, totalmente condicionado. Totalmente condicionado. E a gente não vai conseguir se descondicionar. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer como Cristo falou, né? Separar o joio do trigo. A gente pode ver como é, né? Como Buda traz, né? O que é esse despertar? Despertar é ver como é, e não ver de uma forma equivocada, ver através do engano, né? Porque essa forma de abordar a realidade é uma forma conduzida pelo engano. Nós estamos nos enganando. Isso é um ponto muito importante, né? Então, há essa constatação também muito importante, que é a condição humana, né, a própria condição humana, ela é uma condição onde o sofrimento é algo já intrínseco a essa condição. Por quê? Diferentemente dos outros animais, essa nossa consciência, inclusive a consciência da morte, nos traz o quê? O que o Neto trouxe? Aflição. Então, o próprio nascimento na condição humana, com esse tipo de consciência é uma faca de dois gumes. Ou ela leva você para o discernimento, ou ela leva você para o sofrimento. A maioria das pessoas sucumbe ao sofrimento. Ok? Por quê? Porque é estranho você chegar numa realidade inconcebível. De uma forma ou de outra, os condicionamentos estão buscando entender o que está acontecendo. Porque o não entendimento é algo que foi considerado nocivo. Eu preciso entender, eu preciso dar um sentido, né? Eu preciso nomear, nem que eu minta para mim mesmo, nem que eu finja que eu entendi. Então, esse convencimento, no fundo, a gente não tem. O que é a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Que é uma forma de descondicionar também. Não tudo, mas é um início de descondicionamento. É você ter esse contato direto com a realidade e ficar perplexo diante da realidade. Como que é possível isso? Como que é possível estar vivo? Né? Isso já é um contato com a realidade. Então, como a gente não sabe como é possível estar vivo, no fundo, a gente tem um estranhamento em relação à própria vida. Mas porque a gente foi dotado, a gente possui uma consciência que questiona as coisas. Então, a partir de um questionamento, é que os mestres começaram a se aprofundar em cada doutrina que surgiu, né? Por exemplo, o Buda que a gente está falando. O que levou o Buda a fazer
essa busca, né? Se dedicar a, a essa causa foi um profundo sentimento de impotência em relação ao que está acontecendo. Eu, da forma que eu sou, quando eu falo todo o condicionamento que foi construído a partir de mim, ou seja, a minha autoimagem. Essa autoimagem que vive neste mundo de nome e forma, onde tudo tem um nome, uma forma, onde tudo aparentemente é explicável, ela sempre vai se frustrar. Essa autoimagem, em algum momento, ela vai ser desconstruída. E a gente, no fundo, sabe disso. E, no fundo, também a gente sabe que como a gente vive, né? Mas não sabe por que vive. A gente se protege, na verdade, dentro dos condicionamentos. O condicionamento é como se fosse um casulo, uma proteção, um abrigo. Mas é um abrigo traiçoeiro, né? Um abrigo que pode te esmagar em algum momento. É quando você entra numa caverna para se abrigar e aquela caverna desmorona. Por quê? Porque você está confiando nisso. Por que você se dedica a viver da forma em que disseram para você que é a forma correta de viver? Porque você encontra uma certa segurança dentro disso. Mas não é uma segurança total. Existe um estranhamento existencial, né? Então, aí que vem essa coisa do vazio existencial. Por que que eu vivo? Para que que eu vivo? Existe um propósito, né, nessa vida? E trazendo isso, que já é inerente a essa condição humana, porque nós somos conscientes disso, é impossível viver em um estado permanente de paz e felicidade. Tá bom, Danilo? Então, a gente já está respondendo sua pergunta, né? É possível viver permanentemente num estado de paz e felicidade? Dentro da condição humana, não. Porque a condição humana, ela é dotada de uma consciência que a todo momento te trai. A todo momento te trai. Porque ela vai projetando as crenças, vai tornando as crenças reais, e nós estamos vivendo num mundo onde todos estão fazendo isso. E nós vemos aquilo que nós gostamos surgindo, e nós adoramos quando aquilo que surge está diante de nós, mas nós não aceitamos que isso desapareça. Então, esse desaparecimento é inerente à condição da manifestação, que a gente desconhece totalmente. Ninguém até hoje foi capaz de dizer a origem dessa nossa vida, não só da vida bacteriana, mas nessa vida complexa, né? A formação dessa mente, esse entendimento que a gente tem sobre as coisas, que é uma faca de dois gumes que a gente está falando, né? E é um buraco sem fundo, porque você chega a uma conclusão e essa conclusão não é permanente. Ela vai, diante de uma nova situação, ela muda. Ah, então até aqui eu entendi, mas a coisa mudou aqui. E como é que vai ser? E como é que não vai ser, né? É porque a gente não se rende a essa situação de mistério absoluto. A gente não fica à vontade nessa situação de mistério absoluto. A gente começa a desejar coisas. Por exemplo, Danilo,
você, né, e nós estamos desejando uma felicidade permanente ou uma paz permanente. Então, a partir do momento em que você acha que você é o fazedor da sua própria vida, que a gente é o fazedor da própria existência, a gente já está equivocado, a gente já está em erro. E se a gente partir desse erro, tudo que vier depois está errado. Então, quando você fala, eu estou vivo, eu vivo, eu nasci, nós estamos falando de algo que a gente não conhece, que é algo que está acontecendo, mas não pela nossa própria vontade. E o que aconteceu ao longo do tempo? A gente se tornou o senhor da vida, o senhor do universo, né? O senhor do mundo. Então, nós ditamos a regra do mundo. Nós conduzimos a nossa própria vida. Porque a nossa vida é nossa. Olha o grande erro. Não sei como vivo, não sei como nasci, mas isso eu acho que me pertence. Olha o grande erro. Então, se você, primeiro, se liberar dessa obrigação, inclusive, e desse engano de achar que algo pode ser conquistado, no sentido de você ter posse, posse é a outra grande ideia. Posse é uma das ideias mais nocivas que existe. A posse, pela ideia de posse, toda guerra e conflito se inicia através da ideia da posse, através da noção de posse. Porque esse território aqui é meu, né? Essas riquezas são minhas. Eu vos deixo a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. O mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente. Esse mundo que Cristo vence, né? Inclusive, ele fala, né, Neto? No João 38, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala, eu não sou deste mundo. E o que ele está querendo dizer? A mesma coisa que Nisargadatta disse, né? Quando Nisargadatta fala eu, ele não está se referindo à autoimagem dele, aos condicionamentos. Quando Cristo está falando eu, ele não está se referindo, né? Eu sou a verdade, né? O caminho e a vida. Quando ele está falando eu, ele não está se referindo à pessoa Jesus. Ele está se referindo à essência, né? Aquilo que ele realmente é, que ele conseguiu conceber, mas que ele não consegue transmitir. Por que ele conseguiu conceber isso? Porque ele quebrou todas as ligações que ele tinha com o mundo, esse mundo falso. Mas aí não é aquela coisa, eu vou lá para um cume meditar, né? Eu vou lá, eu vou me isolar do mundo. Não é isso. Ele fala, eu não participo mais, eu não compartilho mais dos enganos do mundo. Eu não posso mais ser enganado pelo mundo. Que é a mesma coisa que Buda fala quando despertou. Ele fala, olha, ele fala, né, diretamente para a autoimagem dele, né? Que aí pode alguns denominam como ego. Eu não eu desde que eu te vi, desde que eu te reconheci, né? Ó construtor da casa, é isso que ele fala. Ó arquiteto, desde que eu te vi e te reconheci, a viga mestra deste mundo foi quebrada, ou seja, a minha ligação com o mundo das formas, o mundo do condicionamento foi quebrada. Eu vi o mundo como ele é. Quando eu vejo o mundo como ele é, quando o Buda viu, ele falou que a viga mestra está quebrada e você não voltará a construir essa casa.
Quer dizer, que casa que é? Essa casa que a gente busca se abrigar, esse casulo feito de condicionamentos. Eu vi, não voltarei a ser enganado por você, né? Não que exista um ente enganando alguém, né? Não que o ego seja uma pessoa que engana você. É uma condição que Buda denominou como condição da ignorância, do auto-engano. Eu não vou me enganar, me auto-enganar, né? Então, dentro desse prisma, né? Que aí as pessoas vão ter o quê? Discernimento. E quando Paulo também fala, né, na carta aos Coríntios, né? Ele fala: eu, quando era menino, pensava como menino, agia como menino, né? Concebia tudo como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. O que é isso? Discernimento. Agora que eu estou maduro, não vou mais me dedicar às coisas de menino, né? Então, o que Buda e Cristo e Paulo têm em comum? Maturidade, discernimento, que é igual a sabedoria, né? Então, a partir da sabedoria, que é o que Cristo trouxe, conhecereis a verdade, né? Conhecereis quer dizer a sabedoria de conhecer a verdade. Isso te liberta do quê? Do sofrimento, dos condicionamentos, né? Eu vi que isso não é real no sentido absoluto. Eu vi que isso aqui é impermanente, né? E quando eu vi, eu me desvencilhei desses desejos imaturos. Então, não é que você vai combater o desejo, não vai confrontar o desejo, né? Reprimir o desejo. Você vai perceber que esse desejo ele está surgindo de um engano, está surgindo de um equívoco, né? Então, um exemplo, né? Se eu passar por um sofrimento muito grande, eu vou obter uma felicidade muito grande, né? Se alguém consegue convencer você de que pisar num prego vai trazer dor, mas depois vai trazer uma alegria grande, e você se convencer disso, você vai lá e pisa no prego. Por quê? Porque você está sendo conduzido por um engano, uma ignorância, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Eu estou falando de uma forma aqui, num sentido mais grotesco, mas isso serve para muita coisa, né? Ninguém vai ser louco de ficar pisando num prego, queimar a mão, põe a mão no fogo, que vai ser bom, né? Mas a gente faz muita coisa parecida com isso. E a gente vai cada vez mais se prendendo nessa dinâmica do sofrimento. Porque o sofrimento é uma dinâmica que surge com a ação. Toda vez que você faz algo em direção ao sofrimento, o sofrimento surge. Que é aquilo, né? Não tem como a goiabeira da jabuticaba, nem a jabuticaba da goiaba. Não tem jeito. Então, a gente tem que olhar para isso primeiro, conhecer isso profundamente, começar a vivenciar essa abertura, gente. Então, primeiro a gente tem que ter essa abertura, esse reconhecimento. Então, a gente está fazendo um reconhecimento. O que é o reconhecimento? Não vale a pena, vai trazer sofrimento, né? Por exemplo, uma briga de trânsito. Alguém fechou você, alguém até bateu no seu carro e a pessoa se descontrola, vem para cima de você. Se você tem um impulso também de se descontrolar, mas de repente vem aquela clareza, né? Que também a gente pode chamar o discernimento. Falar, olha, isso aqui só vai trazer
Sofrimento. Eu não vou me dedicar a isso, eu não vou me envolver com isso. Ou seja, eu não vou dar atenção para isso. Então, se eu me manter estável, isso vai ter uma saída, né? Isso vai se resolver de uma forma diferente. Então, tá vendo que as ações estão envolvidas? As ações estão envolvidas. Isso eu vou agir com discernimento ou vou agir com ignorância, né? A partir do discernimento ou a partir da ignorância. Então, esse é o primeiro passo, né? Agora, se a gente pensar assim, eu quero obter felicidade permanente sem passar por isso, por essa fase de depuração, aí é outro sofrimento acontecendo. Mais um sofrimento. Então, a gente tem que entender bem essa ramificação, né? Esse tecido do sofrimento, como ele se desenvolve. Né? Como é que o tecido é feito? Fio por fio, entrelaçados. E se você pegar esse fio e não entrelaçar com o outro, e deixar essa trama se dissolvendo, acabou o mundo do sofrimento, que é o samsara, né? Denominado por Buda. Porque cada fio de ignorância é que tece o mundo do sofrimento. Mas precisa ter muitos fios entrelaçados para que ele surja. E o tecido parece algo muito real, não é? Olha a camiseta de vocês aí, olha o que vocês estão vestindo. Não parece algo muito real? Mas ele é feito fio por fio. Então esse mundo parece muito real, esse corpo parece muito real, porque ele é feito célula por célula. O tecido é feito fio por fio. Há um entrelaçamento para que o tecido surja. Se você for retirando fio por fio, o tecido desaparece. Ele não é mais tão real. Na verdade, ele não é real, porque não existe mais tecido. Existem fios que não estão entrelaçados, estão soltos. Então, os fios soltos não formam um tecido. Por isso que eu estou trazendo para vocês. A abertura é que vai promover isso. E como que eu sei se uma coisa vale a pena ou não? Eu agir de uma forma, às vezes, impulsiva. É só você colocar a humanidade inteira, com toda a sua história, todas as suas conquistas, todos os seus símbolos, toda a sua pompa, toda a sua glória, todo o seu ouro, vai desaparecer. A humanidade vai desaparecer. Não vai sobrar rastro nenhum do animal homem sobre a Terra. Por quê? Porque em um momento a Terra, a própria Terra desaparece. Ela faz parte de uma organização universal aonde tudo que surge desaparece. Então a gente sabendo disso, né, vivendo isso, muitas coisas que têm um grande valor perdem o valor. E esse valor ia levar você ao sofrimento, porque você está abordando aquilo como real. Não que aquilo não exista, mas não é real. Não que o tecido não exista. Ele não é real do ponto de vista que ele é formado a partir de elementos que não são necessariamente tecidos. O fio, por sua vez, também é formado por elementos que não são necessariamente fio. Essa fibra que forma o fio é formada por moléculas, é formada por átomos. Se você pegar uma molécula de uma fibra que forma, né, um fio,
ela em si, você não consegue conceber que essa molécula pode ser um fio ou um tecido. Então, tudo está surgindo e desaparecendo. É. Assim é a lei, né? A lei da manifestação. Beleza, gente? Alguém quer trazer alguma coisa? Danilo, como é que tá aí? Não fica desanimado, não. A gente vai depurando aí, vai se sentindo melhor. Tem dia que não vai estar muito bem. Não se obrigue a ficar bem quando você não está bem. É só a gente conceber que faz parte da nossa condição, né? O não saber, essa dúvida sobre o que existe, ela desaparece quando você se rende a esse fato. Essa dúvida não vai ser respondida. É impossível. Mas acontece, a vida está acontecendo. Isso é um fato. Mas não é explicável, não é concebível. A vida é um fato inconcebível. Beleza, meus queridos? E aí, Donner? Então vamos lá. Tá tudo claro? Acho que agora vocês conseguem ouvir. Quem quer falar? Não, vou só curtir aqui mesmo. Beleza, Donner. E os que estão vindo pela primeira vez, né? Bem-vindos. Podem se manifestar aí normalmente. Eu não sei se está todo mundo assim satisfeito, né? Ou tem alguma coisa para trazer. Se quiser também abrir a câmera aí, fique à vontade para a gente interagir, se puder, né? Mas hoje seria isso, viu, gente? Oi, fala, Bruno. Esperei o pessoal aí, mas aí eu senti vontade de falar algo que eu acho que é abertura mesmo, é ficar nessa abertura, porque ficar argumentando aqui depois essa rasgada de verbo aí que você deu, então não tem mais, ficar aberto. Aí é o seguinte, como a gente está condicionado, é igual, por exemplo, você vai meditar, você sentou, vem o pensamento. Aí você dá atenção para o pensamento. Porque você está condicionado, a gente está acostumado, né? Então, essa forma de colocar, né, de conceber as coisas, é uma nova forma. E a gente não está acostumado com isso. Então, toda vez que a gente for entrar numa condição de sofrimento, ou se não que já entrou nessa condição, o que eu posso dar de sugestão, né? Você lembrar disso, retornar para isso e dar atenção para isso. Porque o que faz a manifestação acontecer, incluindo as emoções, é a atenção que você está dando para aquilo. É atenção. Você deu atenção, aquilo vai gerar um tipo de emoção. Seja alegria, seja raiva, seja tristeza, né? Mas por que surge? Porque surge uma conclusão, que às vezes você não está nem consciente disso. Aquilo surge como um pensamento, daqui a pouco desembocou no, então é assim, fulano não gosta de mim. Pronto. Você já está, né, angustiado, aí não sabe nem por quê. Aí você pode fazer a pergunta, mas quem que é esse fulano? É alguém que eu construí.
Por quê? Porque para outra pessoa, esse fulano, ela tem uma outra ideia desse fulano. Então, esse fulano, na verdade, ele é visto e interpretado de acordo com a noção de cada um. Assim como eu pego uma fruta, um doce, eu falo, isso é bom. Você também prova. Como que você vai saber se o mesmo gosto que eu estou sentindo, você está sentindo? Não tem como saber. Você pode dizer que é bom, mas você não sabe o que é o meu bom. O seu bom pode ser diferente do meu bom, né? Então, isso mostra o quê? Que a realidade, ela parte, esse mundo que a gente constrói, né? Ela parte dessa sensação e dos estímulos que nós estamos recebendo, né? Através dos sentidos. E essa é uma lente, né? É uma bolha, é um casulo onde a gente se sente protegido. Mas esse casulo, essa bolha, estoura, né? O casulo desaba. Então, que triste isso, né? Se a gente pensar que a gente é o casulo, que a gente é a bolha. É lógico. Então, o que que a gente é? Aí vem alguém e fala, você é consciência. Arrumou outro casulo para entrar. Arrumou outro abrigo para se esconder. E essa consciência é eterna. Putz, era isso que eu queria. Né? É como você colocar o bode para vigiar a horta. Né, dona? Coloca o bode para vigiar a horta se ele não vai gostar. Pergunta se ele não vai gostar. Pergunta. O que você é? Eu sou consciência eterna, infinita. Pô, que legal. Está resolvido meu problema, né? O que você é? Não dá para saber. Pô, você gostou da conclusão? Não, não, eu quero ser alguma coisa. Eu tenho que ser alguma coisa. Não dá para saber. Eu não sei nem se você é mesmo. Eu não sei nem se tem você, se tem eu. Eu não sei. Então, é legal você colocar em xeque essas certezas, né? Porque isso vai promovendo essa abertura. O que é a abertura? Eu não estou preso em alguma coisa. Porque se eu me prendo nisso, eu quero que aquilo seja verdade. Se eu achar que eu sou consciência infinita, eterna, eu quero que isso seja verdade. Só que, na verdade, eu não sei se é verdade. Consciência acontece. Sentidos, o ver está acontecendo, o ouvir está acontecendo. Só. Não dá para garantir mais nada. E essa forma, essa configuração, ela tem que ser de uma maneira ou de outra aceita. Porque se você não aceita, você vai entrar em sofrimento. É assim, gente. Não tem como mudar isso. Todos os rios correm para o mar. Ah, não, mas eu não quero. Vamos dar um jeito de virar esse negócio. A gravidade atrai a gente para o chão. Não, mas eu não quero. Eu quero revogar a lei da gravidade. Vamos revogar a lei da gravidade? É possível? Não, então aceita, meu. Agora, é aquele negócio. Assim que é. Legal, gente? Quer falar, Danilo? Quer. Diga. Eu ia perguntar, o estado natural que você comentou Sim. no começo do Nisargadatta lá, Sim. como que seria esse estado natural? Como é que surge uma aflição para você? Por exemplo, um medo, né? Algo que vai desestabilizar você. Depende, se acontece uma coisa que para minha mente ela rotula que é uma coisa perigosa,
Aí vai surgir na mente essa aflição, esse medo, essa... Medo. Medo. É. Aquilo que te causa medo, se você for analisar friamente, do jeito que eu estou falando, né? Friamente, você vai desconstruir esse medo, né? Então, o medo, por quê? Porque o medo é sempre projetado para alguma coisa que não aconteceu ainda, né? O medo é que aquilo aconteça ou não aconteça, tá? Então, se não aconteceu ainda, para que o medo, né? Então, o medo é algo assim irracional, né? Já tem esse lado de ser irracional. E esse medo, ele surge diante de uma ameaça. Então, já foi implantado um chip na gente para proteção desse organismo aí, proteção do corpo. Qual que é esse chip? É o chip do medo. Ele fala assim, olha, ô Danilo, se surgir um leão, sai correndo. Ele é um mecanismo de alerta. Vai embora, sai daí. Agora, se você tiver condição, luta com ele, que é a fuga ou a luta, né? Isso já está aí implantado, né? Então, só que a gente começa a projetar, como a gente não está numa condição selvagem, né? A gente começa a projetar isso como ameaça, as pretensas ameaças, né? E se acontecer isso, daí dá medo. E se não acontecer aquilo que eu estou esperando, daí dá medo. Mas isso é um leão imaginário, né? É uma ameaça imaginária. Então, toda vez que a gente tiver discernimento, conseguir parar, porque às vezes a gente entra num impulso, que a gente não consegue parar nesse processo. É um processo, Danilo. Só que antes de você sentir aquele medo, se você consegue parar e discernir sobre isso, aquilo dissolve. Então, é uma regra prática, né? Para você aplicar essa regra na prática. Né? O que é isso? Para você não se deixar levar pelo impulso das emoções. Porque o medo, ele aumenta e vira pânico. Quando ele é muito alimentado, ele vira pânico. Só que não está acontecendo realmente aquela situação. Não sei se deu para... Agora, sobre o estado natural, né? Então, o estado natural é um estado onde você conseguiu discernir que não há nenhuma ameaça. O que tira você do prumo? Se sentir ameaçado. A morte é uma ameaça, né? Viver é uma ameaça. Estar vivo é uma ameaça. O fato de estar vivo quer dizer que eu posso não estar vivo, né? Então, se você aceita a condição que está acontecendo, o medo desaparece, né? Ó, um cachorro pode me morder. Eu tenho medo. Agora, o cachorro me mordeu. Eu deixei de ter medo, já mordeu mesmo. Por que eu vou ter medo do cachorro morder? Ele já me mordeu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá cuidar da ferida, tal, não sei, né? Do ferimento. Mas você sabe, então, por isso que o medo é em relação ao futuro, né? Então, eu tenho que me conformar. Pô, aconteceu, né? Aconteceu é uma coisa que poderia acontecer. Era provável que acontecesse. Não é impossível que aconteça. Então, essa aceitação de como as coisas são, né? Mas existem aí os mecanismos de defesa, né?
Eu não sou esse corpo, é um mecanismo de defesa. Eu sou consciência, é um mecanismo de defesa. Eu sou uma coisa que eu não sou, é um mecanismo de defesa. Ah, isso aí quem fez foi o ego, é um mecanismo de defesa. O ego é que está fazendo, não sou eu, né? Isso aí foi o meu ego, mecanismo de defesa. Porque eu não erro, o ego erra. O ego pisa na bola, eu não. Que é algo que o condicionamento traz. A sociedade não gosta de perdedores, de fracassados, de pessoas frágeis, que têm fragilidade. Então, eu não vou expor minha fragilidade, porque é um sinal de fraqueza. A sociedade não gosta dos fracos, não gosta daquele que expõe suas emoções. Né? Então, existe um modelo que a gente tem que se adaptar a esse modelo. Não necessariamente. Né? Isso a gente vai vendo com o discernimento. E aí o estado natural é um estado onde você tem uma paz permanente, porque você não está mais preso a esse tipo de exigência que a construção, né, a imagem, a autoimagem, isso, e esse mundo impõe. Então, aí, voltando, no mundo tereis aflição. Fora do mundo, não. E como que eu vou para fora do mundo? Destruindo o mundo. Revelando a verdadeira natureza desse mundo. Qual a verdadeira natureza desse mundo? Imaginação. Porque isso é um mundo imaginado. Não é um mundo real. É o mundo de fora, vamos dizer assim. Ir para dentro é uma outra experiência importante, né? Ir para dentro é você estar se desvencilhando das aparências, né? Mas também é uma faca de dois gumes. Aí você pode ir para dentro e achar que você está num outro casulo, está protegido lá dentro do não sei da onde, mas está. Então sempre a gente tem que ver a nossa motivação. Por que eu quero isso? O que eu estou buscando? Eu quero ser aprovado, eu quero ser reconhecido. Então eu estou me conduzindo pela carência. Ah, ok, então eu estou carente. Beleza, melhor falar isso do que negar. Mas por que eu estou carente? Porque eu estou interpretando uma coisa equivocadamente, eu estou me enganando. Né? Estou achando que uma coisa é real, mas no fundo não é real. Ela é uma ideia, não é uma ilusão, ela é uma ideia. Porque daí você fala, isso aqui não é real, isso aqui é uma ilusão. A ilusão é uma outra ideia. O real é uma outra ideia. Não tem como a gente sair disso. Tem. Mas o real é uma ideia que é aquela questão dos espinhos, né? Eu tenho um espinho na carne. Que como é que eu faço? Eu pego um outro espinho, tiro o espinho da carne. Que é o ensinamento, o discernimento, isso que a gente está falando aqui. Ele serve para tirar o espinho da carne. E o que você vai fazer depois que sai o espinho da carne? Joga os dois fora. Ok, gente? Manifestações. Opa, Fala, Isaac. o satsang de hoje mostrou uma maneira de ver esses pensamentos que causam sofrimento, né? De uma maneira a evitar dar muita atenção para eles, certo? Mas eu queria comentar um pouco sobre o último, que hoje mesmo, antes do satsang, eu estava tendo alguns pensamentos não muito agradáveis. E eu vi eles da maneira mostrada no outro satsang. Foi muito proveitoso. Basicamente que
que o medo, ele vem da falsa sensação nossa de que a gente tem as coisas sob controle. E vai com o que você falou sobre o cachorro, né? Depois que o cachorro mordeu, você não tem mais medo. Você não controla o cachorro pode te morder ou não. Sim, E, e aceitar que você não tá sob controle de nada é satisfatório. sim, muito. Mas não é fácil também, né? Não, é constante. Até você se acostumar, eu acredito. Sim, sim. É porque Tudo é um hábito, né? Se você não alimenta os seus pensamentos com frequência, eles voltam a ser o que eles estão acostumados a ser. exatamente. É o condicionamento, né? É sempre o rio correndo pelo mesmo lugar. Ele vai cavando aquele lugar e aquilo vai Uhum. ficando mais marcado, né? Então, é importante isso. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente é algo libertador e que vai fazer a sensação de querer ter o controle desaparecer, é o fato de que esta vida não é nossa. Ela surge de uma maneira que nós não sabemos. Ela se mantém de uma maneira que nós não sabemos. E ela desaparece. Então, diante dessa realidade, a gente não traz a ideia da vida como algo pessoal. A vida não é pessoal, né? Então, ela acontece inexplicavelmente. Nós não somos os proprietários dela. Quando a gente se coloca como proprietário, Isaac, aí surge a necessidade de controle. Porque eu tenho que manter esta vida. Porque ela é minha. Ela não é, né? É lógico que se você pode evitar, deve evitar, né, situações de risco. Não é por isso que você vai, né, que se dane tudo. Não é isso. A gente sabe se conduzir. Agora, isso é uma constatação fundamental. Fundamental para você se libertar. Isso aqui não é meu. E não tem como eu perder isso. Porque nunca foi meu. Você não pode perder uma coisa que nunca foi sua, né? Então, as pessoas falam, ele perdeu a vida. Não, não existe isso. Não existe. Então, sempre tem essa sensação da posse, né? E a São Francisco trouxe uma coisa muito, muito profunda. Toda noção de posse, toda noção de propriedade, veja se não é uma verdade absoluta, né? Toda noção de propriedade gera violência. Cara, eu acho que é uma constatação das mais claras possíveis, né? E isso é muito libertador, né, Isaac? Então, os pensamentos que a gente tem, que causa medo, que causa angústia, eles vão nos visitar, porque nós sempre abrimos as portas para eles, porque eles sempre tiveram sentido. Qual que é aí a dica? Uma felicidade, uma paz duradoura, hein, Danilo? Não dar sentido, não delegar sentido, não atribuir sentido, porque não tem sentido. Não tem. Ele tem um sentido relativo, não absoluto. Então, toda vez que eu atribuo sentido, a tendência é que eu queira controlar. Porque aquilo passa a ser uma necessidade minha, né?
Hoje o Neto está inspirado aí com Cristo, né? As raposas têm suas tocas, que é isso que nós estamos falando, os casulos, né? Onde se proteger. Mas o filho do homem não tem onde encostar sua cabeça para dormir, que é totalmente livre, né? Não tem limites. É isso que ele é, né? Cristo, né? O Cristo não tem onde se esconder. O Cristo não precisa ter onde se esconder, né? E aí a gente vai se aproximando disso, se aproximando, criando condições para se aproximar disso, sabe? É isso que a gente está fazendo. A gente está criando aqui no Satsang condições de se aproximar disso, condições de se fortalecer, de criar músculo, musculatura, para poder realizar isso a partir de um momento que a gente nasce na gente uma certeza que isso pode vir a ser, que isso pode ser uma condição do nosso estado de espírito. Então, a felicidade duradoura é um estado de espírito. A paz duradoura é um estado de espírito, baseados no discernimento, na clareza, na lucidez, na maturidade. Isso é o estado de espírito, né? Os pensamentos antigos, o velho padrão, nos visita porque nós estamos abandonando isso. E para que o novo surja, que é muito propício, né? Que a gente está virando o ano aí, para que esse novo ciclo surja, nós temos que dar atenção ao novo. Nós temos que atribuir realidade ao novo. Essa nova forma de comportamento. Nós estamos chamando disso de comportamento, porque é um comportamento mental, físico, inclusive, comportamento diário, que é, no fundo, a própria vida. Uma nova lente. Exatamente. Uma lente de maior clareza, né, Isaac? Uma lente que proporciona por si mesma a felicidade natural, a paz natural, porque não é a gente que vai fabricar isso. Isso é muito importante também. Isso não está sob o nosso controle, viu, Danilo? Nós não vamos conseguir ter paz duradoura e felicidade duradoura se a gente acreditar que isso vem a partir da gente. Isso não vem a partir da gente. Isso vem a partir de uma abertura e de uma rendição das nossas defesas. Enquanto a gente tiver ou achar que tem a necessidade de se comportar como aquele que está defendendo o seu território, nós não vamos ter liberdade real. Porque nós estamos acreditando nos limites do território, nos limites. E uma vez que a gente esteja nos limites, o medo aparece, o medo acontece. Maurício, aproveitar que você falou isso, Uhum, existe um medo de abaixar tanto as defesas uhum. que e chegar a um ponto em que não faz mais sentido continuar, em que não faz sentido perpetuar o meu corpo, já que Ele não é seu. exatamente, entendeu? É. Quem está achando que não faz sentido? Entende? É alguém que acha que é dono do corpo. Alguém que acha que é dono da vida. Alguém que acha que as coisas não têm sentido. Não importa se tem ou não sentido. É o que está acontecendo. A vida acontece, né? Uhum. E ela acontece de uma forma
que traz a possibilidade do deslumbramento. Porque a beleza, né, a emoção, o arrebatamento estão presentes, né? Desde que você... Essa defesa, nesse sentido que eu estou trazendo, é a defesa dos fantasmas que te assombram. Um dos fantasmas que te assombra é: essa vida não tem sentido. Eu posso simplesmente deixar de existir. Não cabe a você ou a mim decidir isso, né? Porque surge. E a gente tem que estar sensível a essa beleza. Porque essas nuvens, que eu falei no outro satsang, né? Essas nuvens negras que tampam o sol do céu, não não são a realidade como a gente está interpretando. O céu azul sem nuvens é possível, porque a natureza do céu permanece a mesma. O espaço onde as nuvens surgem permanece a mesma, o mesmo espaço. Então, nós não precisamos delegar, conferir às nuvens uma realidade absoluta. Às vezes surgem nuvens, às vezes não. Então, isso não está no nosso controle, como você falou, mas é algo lindo. É algo que está carregado de beleza. E quando a gente fica mais sensível a essa beleza, né, a gente começa a esquecer as nuvens, ou aquilo que está nos oprimindo, né? Então, eu acho muito bonito, muito tocante a forma que o mestre Dogen, né, que é um mestre Zen, ensinou um governante ali de uma província no Japão, né, que estava, na verdade, tendo uma síndrome do pânico. Ele sofria de síndrome do pânico, mas naquela época não era diagnosticado, né? Isso aí foi no século XIII, mais ou menos. Não, não, perdão. Foi no ano 800. Então, esse governante mandou chamar o mestre para que o mestre o curasse, né? E aí o mestre, ele perguntou isso para o mestre, mais ou menos parecido com a sua pergunta, né? Ou a pergunta de todos nós, né? O que é a verdade? Onde está essa verdade? Como eu faço para me libertar desse pânico? Tira de mim esse pânico. Retira de mim esse desespero, né? Eu não consigo mais viver por causa desse desespero. E aí o mestre responde para ele, né? O que é essa verdade, né? O que é o despertar? Aí o mestre responde assim: o despertar, essa verdade é flores na primavera, o cuco no verão, a lua no outono, neve gelada no inverno. E aí esse governante não entendeu, não penetrou, essa verdade não penetrou na pessoa angustiada, porque ele estava com o céu muito carregado de nuvens. Então esse sol não conseguiu atravessar essas nuvens. E aí ele levanta e num ataque de fúria ele tira a espada, né? E fala para ele: Dogen, você está preparado para morrer?
Aí ele responde: há muito tempo abandonei corpo e mente. O que ele quer dizer? Há muito tempo não me identifico mais com esses enganos, com esses casulos. Há muito tempo não preciso mais de proteção. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o que Cristo disse: eu não sou uma raposa para me tocar em algum canto. Eu não preciso de proteção nenhuma. Então aí, esse sol atravessou as nuvens. E o governante se prostrou no chão. E aí Dogen senta e começa a meditar, e o governante começa a meditar com ele. Joga a espada no chão e senta para meditar. E aí sim, essa verdade atravessou, né? Esse sol atravessou e conseguiu, então, clarear aquela mente. E quando clareou, né, ele entendeu, então, o que que é aquela frase maravilhosa, sabe? Ele está dizendo, isso que é lindo, isso que é maravilhoso, isso que é perfeito. E você está aí vivendo isso. Então, para de ter medo, para de sofrer e vive isso que está acontecendo. Isso que é a realidade, ele está falando, isso aqui é a realidade. A realidade é maravilhosa. A realidade é linda. Então, nunca se esqueçam. Flores na primavera. O cuco no verão. A lua no outono. Neve gelada no inverno.